Apresentação de projetos e debates movimentam Fórum de Pesquisa e Inovação na PUC Minas. Moradores mudam a vida de córrego poluído e inspiram documentário. E no estúdio vamos saber mais sobre a história do córrego Navio Baleia, de Belo Horizonte, que virou documentário exibido em rede nacional. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Boa tarde! O Fórum Integração de Pesquisa, Extensão e Inovação é a grande oportunidade para alunos da PUC Minas apresentarem projetos e também participarem de palestras e debates. A repórter Michele Braga esteve no evento e traz mais detalhes. Veja só. O Fórum é organizado pelo Núcleo de Tecnologia e Inovação da Pró-Reitoria de Extensão e pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC Minas. O objetivo é discutir a articulação de pesquisa e extensão, vinculada à tecnologia e inovação. Dessa forma, promove futuras inovações tecnológicas para atender às demandas da sociedade. O fórum ele veio trazer para a universidade um debate e uma reflexão sobre a articulação da pesquisa e extensão vinculada à tecnologia e inovação. E nós temos até um slogan, né? Seria a inovação como elo e fator de articulação da pesquisa e da extensão na universidade. Esta é a proposta. Um dos temas do encontro destaca o papel da universidade em relação às inovações tecnológicas. Além disso, foi apresentada a exposição de trabalhos acadêmicos inovadores, desenvolvidos pelos alunos da PUC Minas. E hoje a universidade ganhou um papel fundamental nesse processo, não apenas na formação, de profissionais competentes e com qualificação necessária para investigar e fazer pesquisa em projetos de inovação. Hoje a universidade tem um papel muito além deste, que é um papel, inclusive, de desenvolvimento econômico e social da região onde ela está inserida. E nisso a inovação também se coloca como um ponto fundamental. Você conhece o córrego Navio Baleia? Ele nasce nas encostas da Serra do Curral e deságua no Ribeirão Arrudas, afluente do Rio das Velhas. Nos últimos anos, com a ocupação urbana desenfreada, o córrego sofreu todo tipo de agressão, passando a receber lixo e esgoto. A poluição do córrego e a ação de 2 moradores para salvá-lo de tamanha degradação chamou a atenção de um jornalista, e a história se transformou no documentário Os Heróis do Navio Baleia. Para falar sobre esse trabalho, eu recebo no estúdio do Espaço PUC Marcelo Passos, roteirista e diretor do documentário. Marcelo, primeiro, bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde. Para começar o nosso bate-papo, quem está em casa e não assistiu ao documentário, você pode contar um pouco da história do documentário dos heróis do Navio Baleia? Olha, como você já disse, o Navio Baleia é um córrego bem curtinho, de 6 quilômetros, afluente do Ribeirão Arrudas, que por sua vez faz parte da grande bacia do Rio das Velhas. E lá ele desce limpinho da serra e quando chega ali na Regional Leste, começa a descer pelo bairro Saudade, passa pelo Pompeia, até desaguar no Ribeirão Arrudas, ele sofre a ação da cidade. E aí ele sofre com a poluição, com a degradação ambiental e enfrenta diversos problemas que essas 2 pessoas que nós chamamos dos heróis do Navio Baleia, a Mércia, que é uma auxiliar administrativa de um hospital, e o seu Nonô, um aposentado, servidor público, eles se preocuparam com a recuperação, se preocuparam com a questão da revitalização do córrego e passaram então a lutar por essa causa. A Mércia, então, desenvolveu várias ações, seu Nonô também, no quintal da casa da mãe dele, limpando um córrego. Então, uma história de exemplos positivos. E que já há algum tempo, desde 2004, quando eu tomei conhecimento, é que a gente vem, então, pesquisando e conversando a respeito, pensando exatamente na elaboração, na execução desse documentário. Para ilustrar um pouco a história que você acabou de nos contar, vamos assistir a um trechinho do documentário? Sim, vamos.
Das encostas da Serra do Curral, nos arredores da região leste de Belo Horizonte, brota um filete d'água, escondido pela vegetação rasteira, típica do Cerrado Mineiro, a cerca de 1.300 metros de altitude. À medida em que avança, a água cristalina encontra pedras e uma grande variedade de espécies vegetais. Flores e samambaias emolduram o córrego, que vai formando cascatas na descida da serra. Adiante do Parque Estadual da Mata da Baleia está a metrópole e, junto com ela, uma série de agressões ao equilíbrio ambiental. Não se sabe ao certo, mas o nome baleia teria surgido do desenho das formas do relevo montanhoso, neste ponto da Serra do Curral. O córrego também passou a ser chamado de navio depois que uma pequena embarcação teria virado em suas águas e servido de ponte para a travessia das margens. Por via das dúvidas, córrego Navio-Baleia, o pequeno afluente de 6 quilômetros da bacia do Ribeirão Arrudas, que atravessa Belo Horizonte para encontrar em Sabará o histórico Rio das Velhas, marco da ocupação da região central de Minas Gerais, que por sua vez percorre mais de 800 quilômetros por 51 municípios até desaguar no Grande Rio São Francisco. Marcelo, como você ficou sabendo como você descobriu essa história, né? E os seus heróis, a Mércia e o seu Nonô? Olha, o pai original dessa ideia é de um ex-aluno da PUC, o também jornalista Luiz Antônio Miguel, hoje um produtor de vídeo. Ele, lá por 2005, 2004, 2005, ele me relatou essa história da Mércia, que naquele momento bordava as histórias que ela então ouvia da comunidade, através de entrevistas com as pessoas mais velhas. Ela bordava as histórias que ela ouvia. E, junto com a Mércia, o seu Nonô, que era, né, essa pessoa que, por uma ação voluntária, ele limpou um pequeno afluente do córrego Navio-Baleia, que ele deu o nome de Córrego dos Joões, que passava no fundo da casa da mãe dele. Ele, por uma ação individual dele, ele passou a limpar esse córrego, tirou os entulhos e desviou o esgoto que passava por ali. Quer dizer, ele fez naquele trecho, é um trecho de uns 200 metros, pequeno, bem curtinho, né? Bem curtinho, mas ele conseguiu, com essa ação, com esse cuidado, devolver esse trecho a água limpa. Com isso, ele fez a contenção das encostas, fez a preparação do terreno, e com isso os passarinhos voltaram, os morcegos também cuidaram de replantar, vamos dizer assim, aquela área, né, com espécies nativas. Enfim, a vida voltou a fluir ali como era antes da ocupação, né, urbana daquele trecho. Então, essa foi uma história que me foi apresentada, e já naquela época eu me interessei pelo assunto, comecei a pesquisar. O Miguel havia produzido imagens, colhido depoimentos, nós fizemos uma primeira tentativa de editar essa história lá naquela época. O córrego era bastante degradado, só que os anos se passaram e a gente conseguiu, quer dizer, finalizar agora com o incentivo do Canal Futura. Como que foi o processo de produção? Você falou que começou em meados de 2004, 2005. Como que foi a pesquisa, o contato com os personagens? Sim. Conta um pouco pra gente. Inicialmente, o Luiz Antônio Miguel, ele produziu imagens, mostrou a Mércia bordando, mostrou os cuidados que seu Nonô tinha com o córrego, fez vários depoimentos com as pessoas que moravam naquela comunidade. Esse material, a minha primeira fonte de pesquisa foi esse material. Só que esse material, produzido em meados dos anos 2000, ele precisava de uma atualização. Quando eu voltei à área, ela já estava um pouco, já estava um pouco diferente, porque parte de um trecho do córrego havia sido saneado.
havia sido, vamos dizer assim, já uma parte da favela que ocupava as margens do córrego tinha sido removida, a Avenida Belém foi estendida, então a mudança urbana já foi muito intensa. Então a história precisava de uma atualização. Então foi o que nós fizemos, portanto, nessa segunda intervenção. Quer dizer, contamos aquela mesma história que nós tínhamos, né, ouvido naqueles primeiros momentos, mas com a atualização dos dados atuais. Uhum. Vamos assistir mais um trechinho Sim. do documentário? Sim. O Nonô e Mércia sabem por experiência própria que a solução mais adequada passa antes pela educação ambiental. Foi o que levou Mércia a iniciar os bordados em Ponto de Cruz para contar uma história que ela conhecia muito bem, pois era sobre o lugar em que nascera. Comovida inicialmente pelas doenças que o córrego provoca, sobretudo nas crianças, ela quis saber como era a vida na comunidade antes do navio baleia ser poluído. E a gente já tinha um contato com o posto e tinha uma médica lá que tinha feito um estudo da origem das doenças aqui. E aí ela chega e notifica que 64% das doenças que as pessoas iam procurar o posto médico da Pompeia era proveniente da água suja, de doença de veiculação hídrica. Então tinha a ver com o que eu estava pensando. E eu achava que enquanto a gente estava militando na associação, para a gente mudar aqui essa realidade, a gente tinha que trabalhar com as crianças e tentar ver alguma coisa que pudesse chamar a atenção. Tinha que arranjar uma coisa para resolver o problema nosso, que a gente sabia, gente doente, o poço lotado por conta de falta de saneamento. Este trabalho estimulou ainda mais sua participação no movimento comunitário e a aproximou do projeto Manuelzão, uma das maiores ONGs ambientais de Minas, que luta pela preservação e revitalização da bacia do Rio das Velhas. Nos bordados, Mércia encontrou a forma de expressão em que a linha passou a tecer o fio de uma memória quase perdida. Ela produziu uma série de ilustrações retratando os detalhes da transformação do ambiente urbano em torno do córrego. Como que eu atinjo a criança se não tiver muita cor nisso? E agora só tem miséria e tragédia. Então eu falei, eu vou bordar. Eu tinha que registrar essa de alguma forma. E fotografia não tinha acesso tão fácil à fotografia naquela época. Então eu falei, a forma é bordar, que aí ficava registrado de alguma coisa. É bom a gente ressaltar que esse trabalho da Mércia, o trabalho do seu Nonô, está integrado a uma ação comunitária, um movimento comunitário. Não é um movimento isolado, na Regional né? Leste, que luta pela preservação, pela revitalização do córrego Navio Baleia. Legal, é bom a gente ver atitudes como essa, né? Uhum. Muito obrigada pela presença, Marcelo, pela participação aqui no Espaço PUC. Obrigado a vocês. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Para participar do programa, basta mandar sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Eu volto amanhã, às 5h30 da tarde, com reprise às 7h45 da noite. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e até amanhã.